Há algumas semanas, Jon Jones lançou um post lembrando que foi o campeão linear mais jovem da história do UFC e adicionando que hoje é o campeão mais velho em atividade. Por muito pouco, a segunda parte não está correta, porque Alex Poatan nasceu 12 dias antes. Jones não é o campeão mais velho em atividade, é o brasileiro. Ainda assim, esse pequeno detalhe não torna menos impressionante o que ele quis dizer. Olha só a longevidade, o arco de carreira do malandro. Há quanto tempo ele tá no topo? Com 23 anos atropelou o Maurício Shogun. Com 37 fez o mesmo com o Stipe Miocic. Beleza, não foram exatamente 14 anos ininterruptos. Jones ficou 3 anos para mudar de categoria e somando casos de doping e problemas com a polícia, você adiciona mais uns 2 aninhos de hiato. Mas, de novo, se sustentar no topo nesse esporte por tanto tempo, enfrentando apenas os melhores, é praticamente um milagre. Pessoal, as últimas 17 lutas do Jones foram de 5 rounds, todas principais de pay-per-view. Olha a pressão, a responsabilidade. É um número absurdo, sem qualquer paralelo entre os homens. Até outras grandes lendas, como Anderson Silva, Georges St-Pierre, Demetrius Johnson, chegam em média na metade desse número. Entre as mulheres, só há um paralelo, a Cris Borg, que disputou o primeiro cinturão mundial em 2009 e o último em 2024. Simples, pra mim, longevidade é o feito mais difícil desse esporte. Por isso, para muitos, a Cris e o Jones são os 2 melhores de todos. Até um cara como o Jim Miller, que segue sendo competitivo com 41 anos, é um completo fora da curva. Ele é o recordista de vitórias no UFC, o número 2 em finalizações e ainda venceu 6 das últimas 8. Todos os adversários bem mais jovens. Jesse Butler, Nicolas Motta e Eric Gonzalez eram todos uma década ou mais jovens. O normal, o humano, não é sustentar esse ritmo por tanto tempo. O normal é perder performance à medida que os marcadores biológicos mudam ou simplesmente perder o interesse. Porque até vencer cansa, com o passar do tempo os interesses das pessoas mudam. Às vezes o dinheiro entra, a fome sai, muita coisa pode acontecer ao longo de uma década. Eu sempre digo que até entre os alienígenas, os extra-classes, o Ronaldinho Gaúcho é a lógica. 3, 4 temporadas fabulosas, no auge físico, ganhou tudo, Copa do Mundo, Bola de Ouro, Champions e relaxou. Outras prioridades que apareceram no pico da juventude ocuparam espaço. O Messi e o Cristiano Ronaldo são muito mais raros, porque com todas as mesmas oportunidades, seguiram com a tapadeira de burro, negando os prazeres mundanos e buscando troféus. A gente está mal acostumado, tende a achar que isso é comum porque os dois vieram na mesma geração. Mas não é, nasce um a cada 100 anos com essa força de vontade, essa obstinação aí. Usando essa analogia, eu tô com a clara impressão de que o Israel Adesanya vai ser o Ronaldinho Gaúcho do MMA. Teve 3 ou 4 temporadas fabulosas, ganhou a Champions League, que pra ele foi a vitória sobre o grande carrasco Alex Poatan, e agora tá vindo disputar o Campeonato Carioca pelo Flamengo. Eu, como flamenguista, comemorei demais a contratação do bruxo, mas tirando aquela partida antológica contra o Santos, a passagem pela Gávea foi frustrante pra dizer o mínimo. O cara chegava pra treinar com olheiras gigantescas, estava estampado que o corpo estava ali, mas a alma não. E o Adesanya, depois de ganhar a Champions League, teve contra o Sean Strickland uma das piores atuações, se não a pior atuação de 2023, a ponto de surpreender o adversário. Strickland disse pós-luta que Izzy não era tão bom quanto ele imaginava. Aí o cara tirou um ano sabático para pensar sobre a vida, mudou tudo, treinos, rotina, dieta, sono, companhias e prometeu voltar na melhor versão. Ele até competiu melhor, espremeu um round contra o atual campeão, mas aquele desfecho pra mim foi sintomático. Quarto round começou a bater o cansaço físico e emocional e ele se entregou. Não esperneou, não teve força ou até vontade pra lutar contra. Lembrou o Vitor Belfort em algumas lutas. O Du Plessis queria, tava com gana perseguindo a maior vitória da carreira, enquanto o outro tava meio com boi na sombra de saco cheio. Se a comparação for com o Jon Jones, olha só o que o americano falou sobre a luta mais difícil da sua carreira, a contra o Dominic Reyes, abre aspas. Quando a luta ficou difícil, lembro de pensar, John, você encontrou o seu par. Eu olhei para a porta do octógono e pensei que tive uma grande carreira, já fiz grandes coisas, enquanto o garoto ainda não, tá com fome. Tudo bem perder essa vez. No final das contas, ele silenciou a voz e respondeu a ela um Hoje não. Voltando pro Adesanya, contra o Strickland e o Du Plessis pelo menos valia cinturão. Ele era o lado A, a grande atração do pay-per-view. Agora, na próxima rodada, prestes a completar 36 anos, ele fará a sua luta mais desimportante dos últimos 6 anos. Um Fight Night na Arábia Saudita contra o daguestanês radicado na França, Nassourdine Imavov, sujeito 8 anos mais jovem que tenho certeza absoluta que Izzy não reconheceria andando na calçada. Pra deixar claro, não tenho a mínima dúvida de quem é o lutador mais técnico
técnico, talentoso e criativo aqui. Se fosse o Adesanya subindo, querendo se provar em 2018, quando devorou o Derek Bronson, ou o campeão cheio de vontade que jambrolhou o Borrachinha, meu dinheiro estaria 100% nele. Mas esse sujeito está desaparecido há 2 anos. E ainda que ele recobre a fome, a idade pode começar a atrapalhar. Se o garoto tiver um pouco mais rápido, um pouco mais forte e quando a luta ficar feia quiser 10% a mais, como o Duplessis quis na última rodada, é bem capaz do nigeriano cruzar novamente a porta de saída. Aí a gente cai no lance do mecanismo de incentivo. Pro Imavov é a maior oportunidade da vida. Pro Israel é a luta mais desimportante no UFC. Porque o legado tá garantido, a conta bancária tá cheia. Ele já tá no Hall da Fama, já se consolidou como o segundo melhor peso médio de todos os tempos. Reconquistar o cinturão dos médios a essa altura do campeonato é super improvável. Pela idade e porque 2 caras que o venceram decisivamente e o Khamzat Chimaev, com um estilo que não casa, estão à frente. Duplo campeonato nem pensar, então pra que ele segue lutando? Se essa resposta não estiver bem clara na cabeça dele até o dia 1º de abril, é papo do Imavov ter uma noite tranquila. Nesse caso, com 3 derrotas seguidas, 4 em 5 lutas, a Adesanya pode simplesmente decidir que não faz sentido continuar. A real é que quem tá acostumado a holofote, a ser protagonista, a grandes vitórias, não se contenta em fazer parte, sentar no banco de reserva, virar a escada e compor Fight Night. E a combinação de falta de tesão com insatisfação nesse esporte é nitroglicerina pura. É um caminho sem volta. Notem que o UFC também não foi muito bonzinho. Casamento difícil, em território hostil, Oriente Médio, Imavov é muçulmano, podiam ter preparado um casamento um pouco mais animador e não fizeram. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acharam de Adesanya e Imavov? E se concordam comigo que o futuro do Izzy tá nebuloso, não tá com uma cara boa? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like por favor, pra gente continuar sendo recomendado pelo algoritmo do YouTube, ajuda bastante a gente. E não perde o último vídeo do canal, que foi sobre o brasileiro Vitor Petrino, né? A nossa maior promessa da divisão até 93 quilos, que está sendo linchado nas redes sociais. Você clica aqui para entender por quê. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.